Antes de começarmos esta história emocionante, faça uma pausa e se conecte com ela. Se você gosta de histórias que falam direto ao coração, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, deixar o seu like e comentar aqui embaixo de onde você está assistindo. Seu apoio é o que mantém nosso trabalho vivo e ajuda mais pessoas a se inspirarem. Agora, prepare-se para conhecer uma história incrível, cheia de emoção sobre um homem que aprendeu a se olhar de um jeito totalmente novo. Leonardo Monteiro sempre foi um homem acostumado a vencer. Desde muito jovem, percebeu que o mundo valorizava aquilo que se podia mostrar e dedicou toda a sua energia para ser admirado. Filho de uma família humilde, ele carregava um desejo ardente de nunca mais se sentir vulnerável ou rejeitado. O talento para os negócios, a capacidade de se impor e a inteligência o levaram à construção de um império. Com o tempo, seu nome passou a figurar nas listas dos homens mais ricos do país, e seu rosto, antes perfeito e marcante, apareceu nas capas das revistas mais famosas. Sua aparência era impecável. Era admirado pela elegância e confiança que exalava. Mas a vida, por vezes, cobra um preço alto demais. Em uma noite de chuva forte, enquanto dirigia sozinho por uma estrada deserta, o mundo de Leonardo virou de cabeça para baixo. Os pneus do seu carro cortavam o asfalto molhado com velocidade, e ele sabia que precisava chegar rápido para um compromisso importante. Num instante de distração, um pequeno deslize fez com que o veículo derrapasse, rodando várias vezes antes de parar, destruído e silencioso. Quando Leonardo acordou no hospital, a primeira coisa que quis fazer foi olhar no espelho, mas o reflexo que encontrou não era o que esperava. Seu rosto estava coberto por cicatrizes profundas, marcas que pareciam contar uma história dolorosa que ele preferia ignorar. O homem diante do vidro parecia outro, alguém frágil e vulnerável. Diferente do empresário implacável que ele sempre fora, o espelho, antissímbolo de orgulho, tornara-se seu pior inimigo. Nos dias que se seguiram à alta do hospital, Leonardo deu uma ordem firme. Todos os espelhos de sua mansão deveriam ser removidos ou cobertos. Não queria encarar a própria imagem. Não queria ser lembrado daquele acidente e da brutal transformação a que fora submetido. Sua grande casa, antes iluminada e cheia de vida, tornou-se um labirinto silencioso onde a luz natural se misturava. A penumbra de cortinas fechadas e paredes nuas. O brilho das superfícies refletoras foi substituído por painéis opacos e tapeçarias pesadas. Leonardo se isolava no seu mundo fechado, cercado por uma equipe que obedecia suas ordens sem questionar, evitando olhar diretamente para ele. Os meses passaram, marcados por uma rotina solitária e pelos tratamentos médicos, que tentavam restaurar seu rosto, ainda assim sem sucesso, para apagar as marcas da tragédia. Leonardo se tornara uma sombra do homem que fora, poderoso no nome, mas refém da própria imagem. Foi nesse cenário de solidão que Clara surgiu. Ela não era uma enfermeira comum. Jovem, com olhos serenos e uma voz calada, entrava na mansão com uma naturalidade que parecia desafiar aquele silêncio opressor. No primeiro dia, Leonardo a observou com desconfiança. Não costumava permitir aproximações além do necessário, principalmente de alguém que pudesse notar suas cicatrizes ou despertasse piedade. Antes de começarmos, disse ele com voz firme e olhar evasivo, há regras que você deve seguir. Nenhuma pergunta pessoal, nenhum espelho e, principalmente, evite olhar demais para mim. Clara sorriu levemente, como se já esperasse essa reação. Eu só preciso olhar o suficiente para cuidar de você, respondeu com calma. Essa simples frase abriu uma fissura no muro que Leonardo havia erguido. Ao seu redor, nos dias seguintes, Clara mostrou-se dedicada e discreta. Seus movimentos eram cuidadosos, quase como uma dança, enquanto trocava curativos, aplicava medicamentos e monitorava a recuperação do paciente, o que mais impressionava Leonardo.
Era a naturalidade com que ela encarava as marcas em seu rosto, sem medo, sem pena. Era como se aquelas cicatrizes fizessem parte dele, de um jeito que não precisava ser escondido. Clara não era indiferente à dor, mas tampouco complacente com o sofrimento. Ela sabia que cuidar não era apenas tratar feridas físicas, mas também ajudar a reconstruir um espírito quebrado. Nas noites mais difíceis, quando a dor o impedia de dormir, Leonardo ouvia Clara caminhando pelo corredor, murmurando palavras que pareciam orações silenciosas. Ele fingia não ouvir, mas na verdade, aquelas vozes traziam um conforto que ele não sabia admitir. Com o passar do tempo, Leonardo começou a notar pequenas mudanças dentro de si. Observava Clara com mais atenção. Cada gesto gentil, cada palavra cuidadosa, cada olhar que parecia enxergá-lo além da superfície. Em uma tarde chuvosa, enquanto trocava um dos curativos mais delicados, Leonardo finalmente perguntou, hesitando: "Você nunca se incomoda com isso?" disse, gesticulando vagamente para seu rosto. Clara olhou para ele com ternura. "Cicatrizes são como mapas, Leonardo. Mostram onde estivemos, os caminhos que trilhamos e as tempestades que enfrentamos. Elas não definem quem somos, apenas contam nossa história." Por um instante, essas palavras flutuaram no ar, e Leonardo sentiu um calor estranho no peito. Aquela era a primeira vez em meses que ele ouvia algo que parecia verdadeiro, que não era um tratamento técnico ou uma obrigação profissional. Ele queria perguntar mais. Entender quem era aquela mulher que conseguia falar com a alma, mas algo o impediu. Era como se aquele desejo fosse novo e assustador, ainda assim a sombra da esperança. Começava a se formar na manhã seguinte. Enquanto preparava o café na cozinha espaçosa da mansão, Clara sentiu que Leonardo havia baixado a guarda, mesmo que minimamente. As pequenas janelas do ambiente deixavam entrar uma luz suave. E o aroma do café fresco preenchia o ar, trazendo um pouco de normalidade. Aquela casa que até então parecia uma fortaleza silenciosa, enquanto servia o café. Clara ouviu a voz de Leonardo vinda da sala. "Por que você escolheu ser enfermeira, Clara?" Ela sorriu discretamente. A pergunta não pegava nem um pouco despreparada, mas havia algo no tom dele que pedira sinceridade. Depois de alguns segundos, caminhou até a sala, segurando 2 xícaras fumegantes, porque aprendi cedo que o sofrimento não escolhe hora nem lugar para bater à porta. Quando eu era criança, meu pai adoecera gravemente. Ele estava fraco e assustado, e eu era pequena demais para entender tanta dor. Mas naquele momento, percebi que queria ser alguém que pudesse aliviar o sofrimento, que pudesse estar presente. Quando ninguém mais estivesse, Leonardo ouviu atentamente, notando como suas palavras tinham um peso além do profissionalismo. Não era apenas uma enfermeira cumprindo seu dever. Era alguém que carregava experiências pessoais, que entendia o lado invisível da dor. "Você nunca teve medo?" Ele perguntou após um silêncio. "Medo? Claro que tive. Mas aprendi que o medo pode ser um obstáculo ou um motivo para seguir em frente. Escolhi o caminho mais difícil, porque acredito que cuidar é um ato de coragem." O olhar sincero de Clara despertou algo em Leonardo, um sentimento que ele não sentia há anos: confiança, a convivência diária. Entre os dois, se tornou mais do que uma rotina profissional. Clara, com sua paciência e delicadeza, conseguiu transformar a imensa mansão em um lugar onde Leonardo sentia desejo de estar, mesmo que ainda relutasse em olhar para o espelho. Numa tarde de primavera, enquanto ajustava os travesseiros da cama, Clara percebeu um leve sorriso no canto dos lábios do milionário. Foi um gesto sutil, quase imperceptível, mas para ela significava um grande avanço. "Não ache que não percebo", disse ela com um sorriso encorajador. Leonardo inclinou a cabeça, como se avaliando se era seguro se permitir aquele instante de fraqueza. "Sorrir às vezes parece uma missão impossível", confessou, baixando o olhar. "Acredite, é o primeiro passo para reconstruir tudo", respondeu Clara.
com ternura. Cada sorriso quebra um pouco do peso da dor. A partir daquele dia, Leonardo passou a cultivar pequenos momentos de leveza. Clara trouxe músicas suaves para preencher os corredores. Recomendou livros para distraí-lo. E aos poucos, a vida voltou a entrar pela janela daquela casa. Isolada, o grande momento chegou em uma manhã clara, quando o sol filtrava seus raios dourados pela janela do quarto. Leonardo sentou-se na cadeira, onde Clara sempre cuidava dele, segurando um espelho antigo, cuja moldura havia sido há muito tempo. Guardada num armário escuro, a mão que antes tremia, agora estava firme. Quero ver de verdade, disse ele, com a voz carregada de um misto de medo e coragem. Clara aproximou-se com calma, transmitindo segurança. Eu vou estar aqui com você, prometeu. Ao olhar para o próprio reflexo, Leonardo viu não só as cicatrizes, mas um homem que havia sobrevivido. A uma tempestade que carregava marcas, sim, mas também uma coragem renovada. As lágrimas começaram a escorrer sem que ele pudesse detê-las. Não eram lágrimas de vergonha, mas de redenção e aceitação. Clara segurou sua mão e naquele instante, a barreira invisível que separava Leonardo de si mesmo começou a se desfazer. Após aquele momento do espelho, algo dentro de Leonardo começou a se libertar. O peso que carregava há tanto tempo parecia aliviar, e a presença de Clara se tornava cada vez mais essencial para ele. Numa noite tranquila, sentados no jardim da mansão, rodeados pelo perfume das flores e o canto distante dos pássaros noturnos, Leonardo olhou para Clara com um olhar de vulnerabilidade antes nunca mostrado. Eu passei anos fugindo de mim mesmo, confessou, do homem que se refletia no vidro, das cicatrizes que achei que me envergonhariam para sempre. Mas você me mostrou que posso ser inteiro, mesmo com as marcas. Clara sorriu, com o rosto iluminado pela luz suave do luar, porque as cicatrizes contam quem somos, mas não dizem tudo. O que importa é o que fazemos depois de cada queda. Leonardo segurou a mão dela com força, finalmente compreendendo que aquela conexão era o que faltava para que seu coração voltasse a sentir esperança. Com o passar das semanas, Leonardo retomou projetos que havia deixado de lado, com uma energia renovada. Decidiu usar sua influência para ajudar pessoas que, como ele, enfrentavam desafios invisíveis. Criou uma fundação focada em apoio a vítimas de acidentes e reabilitação, mas principalmente começou a aceitar seu rosto como parte de sua história, aprendendo a olhar no espelho com uma nova luz. Clara continuou ao seu lado, não apenas como cuidadora, mas como companheira, amiga e motivo de muitos sorrisos. Finalmente, numa tarde ensolarada, Leonardo convidou Clara para caminhar pelos jardins que antes evitava. Entre flores e árvores, ele fez a ela um pedido simples, mas cheio de significado. Quer caminhar ao meu lado, não apenas como enfermeira, mas como parceira da minha vida. Clara respondeu com um sorriso emocionado, e um sim que ecoou como promessa de recomeço. O espelho não era mais inimigo, mas aliado. Leonardo Monteiro aprendeu que as cicatrizes não definem a beleza da alma e que o verdadeiro reflexo está no amor, na aceitação e na coragem de recomeçar. E Clara, com sua simplicidade e força, foi a luz que iluminou o caminho para um homem que reencontrou a si mesmo. Se essa história tocou seu coração, lembre-se de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa ouvir que toda marca tem um significado de força. Até a próxima!